Olá, bem-vindos mais uma vez ao Papo com o Gestor aqui na Rio Claro. Estamos mais uma vez aqui com o Lucas Hadi, nosso diretor de gestão. Meu nome é Pedro Jobim, sou planejador financeiro, também sócio aqui da Rio Claro. E hoje nós vamos falar sobre o mês de junho de 2023, um mês muito bom. Já vou passar a palavra aí para o Hadi, começar e falar um pouquinho como foi esse mês. E aí, Jobim, tudo bom, né? Todo mundo aí que nos acompanha. Mais um mês positivo, né? Tivemos um maio bem interessante e agora a gente chega no mês de junho aí também, um mês muito positivo, né? Para não dizer aí que nos investimentos ele não foi inteiramente positivo, a nossa parte de exposição a dólar recuou. Mas isso é super natural, você não vai ter a Ibovespa subindo 9% com o dólar ficando inalterado, né? Quem acompanha o mercado sabe que a correlação dos dois ativos, né, dos dois índices aí é negativa. Mas, de qualquer maneira, um mês super positivo no Brasil, um mês super positivo nos Estados Unidos, um mês muito positivo também no IFIX, e a gente ainda com uma taxa de juros, pelo menos na Selic, né, que é a taxa do momento, alta. Então você teve renda fixa, multimercado, renda variável, todos eles aí rendendo positivamente em sua grande maioria. Então é aquele tipo de papo com o gestor que a gente gosta de gravar, né? Exatamente. Também os resultados que a gente teve aí nos últimos 2 meses, né? Trazendo muito daquele começo de ano meio conturbado que a gente teve, né? E recuperando ali, mostrando a importância de olhar numa janela, quando você olha numa janela cada vez maior os seus investimentos. São meses como esse que a gente não pode perder, que tem que estar dentro, tem que estar sempre exposto para poder ter uma performance ali acima da média. Eu acho que isso aí, talvez de todas as mensagens que a gente possa dar em momentos como esse agora, tem duas aí que ficam muito claras, né? A primeira, bolsa, você tem que estar sempre posicionado. Não existe essa de vou ficar na bolsa, vou ficar fora da bolsa até as coisas melhorarem. Não existe isso. Você não pode estar fora porque quando a coisa melhorou, você já perdeu 15%, que foi o que aconteceu, né? Somando aí o mês de maio e o mês de junho, aproximadamente isso, e olhando o Ibovespa, né? Lembrando que aqui a gente ainda faz a seleção dos ativos, né? A gente chama de asset allocation, que são fundos onde existe a gestão ativa, a gente faz a seleção desses gestores, então, assim, na grande maioria, eles renderam mais do que o Ibovespa. Então, nem sempre vai acontecer isso. Em alguns momentos você tem Vale e Petro, principalmente, puxando muito, mas dessa vez foi o que aconteceu e é o que a gente sempre busca, né? Você ter aquele gestor que na queda ele consegue cair menos, mas cai, né? Não existe isso, não cair, né? Cai menos. E na alta ele sobe mais. Por quê? Ele está sempre posicionado em papéis melhores, que sofrem menos na queda e se beneficiam mais de um momento positivo. Então, aquela pessoa que ligar para a gente agora e falar, pô, tá na hora de entrar na bolsa, né, cara? Estamos atrasados já. Já entramos, sua carteira já está recebendo isso. E quando tem aquela necessidade de uma mudança tática, isso, na grande maioria das vezes, acontece dentro dos fundos multimercado. A gente acompanha a posição dos fundos multimercados, porque a gente tem que lembrar isso, né? Falam, às vezes, a gente não mexeu em nada na carteira esse mês, mas os gestores estão mexendo lá dentro. Então, se a gente percebeu que houve uma mudança dentro dos fundos multimercado, que já vai no sentido que a gente queria ir, a gente, muitas vezes, se abstém de qualquer mudança. Foi o que aconteceu. A gente percebeu uma grande mudança dos fundos multimercado no sentido de entrada na bolsa. E aí a gente não aumentou as carteiras na renda variável, porque isso já se deu naturalmente através da parte multimercado. Então, essa é a parte número 1. E a segunda parte não adianta agir no ato, né? Existe aquela frase, aquele jargão de bolsa, né? Que cai, sobe no boato e cai no fato. Né? Aqui talvez sirva para os juros isso. Também não adianta ligar para a gente e falar assim, olha, a Selic vai cair, vamos nos posicionar. Na verdade, quando a Selic vai cair, os juros futuros já caíram muito.
E o que afeta a nossa renda fixa aqui não é a Selic, é a expectativa de taxa de juros, né, que é muitas vezes medida ali pelos juros futuros, o índice que está lá na BMF. Eu acho, inclusive, que a gente pode até passar direto para essa parte aqui. Eu acho que a gente tem alguns slides sobre isso que dá para mostrar bem o que é que aconteceu ali nos juros ao longo do mês, né? Exatamente, mais um mês, né? Mês passado também a gente teve essa queda. Então, quando você olha aí para 2024, por exemplo, através da LTN, você já está vendo ali 11,53, né? Então, você já está com uma visão de um juros muito mais baixo. Lembrando que isso não necessariamente é a Selic que se espera para 2024, porque você ainda tem aí o fator de uma incerteza de um ano. Mas, poxa, já está falando de 13,75 para 11,5. Ou seja, já houve essa queda aí de mais de 2% na percepção do mercado. E isso impacta muito positivamente as nossas posições de renda fixa. Pelo segundo mês. Se eu não me engano, a máxima ali que chegou a 13,5, alguma coisa assim, né, nos vértices futuros do começo do ano. Então a gente tem uma queda ali de quase 2 pontos percentuais. Muita gente não entende bem o efeito disso, né? Mas quando você coloca nos vértices mais longos, se você tinha um papel que pagava 13 e passou a pagar 11, você tem 2% de resultado elevado a prazo daquele papel, né? Como resultado, né? Então, se for um papel para daqui a 20 anos, você vai ter uma alta ali gigantesca no valor daquele ativo. É isso aí, é o conceito de duration, né? Para quem já ouviu falar, você tem ali o efeito a cada ano de distância, aumenta-se o efeito da queda ou do aumento da taxa de juros. No momento é queda, e essa queda reflete positivamente nos ativos nos quais a gente está posicionado. Então, um mês aí muito positivo para a nossa renda fixa, principalmente para a renda fixa mais longa, que a gente pega através das nossas debêntures incentivadas, fundos de debêntures incentivadas. E aí, completando, né, esse cenário todo, a gente não pode deixar de falar do que houve, né, em termos de discussão de taxa de juros. Muita gente deve ter visto aí, né, o Campos Neto tendo que se justificar para todo lado. A Selic foi mantida, primeiro num comunicado com um tom um pouco duro, depois uma ata que veio mais branda e acabou colocando ali que o espaço está aberto para a queda da taxa de juros, né? Inclusive ele discutindo ali com a Luísa Trajano, né? Não discutindo, ele só ficou ouvindo, na verdade, mas ela... Só não atendeu ela, né? Ele só não atendeu no telefone e nem na queda de juros, né? Nos dois. Mas mostrando ali, né, como a gente mostrou no gráfico, que de fato a gente vem caindo para o centro da meta, já estamos nos 12 meses, né, abaixo do teto aí da meta há algum tempo, e caminhando fortemente para o centro. E houve um pronunciamento também do Banco Central de que vai manter o centro da meta em 3%. Isso é importantíssimo porque havia uma expectativa aí, por causa de muita pressão do governo, principalmente do presidente Lula, de que a meta fosse revisada para cima. Do tipo, então se hoje a inflação e a meta não estão se conversando, porque a meta está muito rígida, então flexibiliza a meta. Né? Uma coisa que não faz sentido, né? Vamos manipular a meta para chegar no resultado, né? E não trabalhar em cima do resultado para chegar na meta. E aí, quando o Campos Neto vai lá, através, né, dos comunicados do Banco Central mesmo, e coloca que vai ser mantida a meta em 3%, é como se o mercado inteiro entendesse e falasse, não, poxa, a inflação futura, então nossa expectativa pode cair, pode ficar no controle, porque o Banco Central não vai ceder a essa pressão. Só essa expectativa em si já baixa a taxa de juros futura e a expectativa de inflação. Como a gente vê aí, super caminhando ano após ano ali, desde 2022 ali, quando a gente ultrapassou o teto da meta, em diante, a gente tem uma expectativa de ir rumando para o centro da meta na inflação. Esse foi o nosso contexto de cenário interno no mês de junho, onde teve muito ruído político, mas o que importou de fato foram as conversas de juros e os avanços no Senado, no Congresso em geral, com relação ao teto de gastos,
que ruma aí para ser aprovado, o que é importantíssimo para a queda de juros acontecer, e a gente poder ir para outros projetos, como reforma administrativa e reforma tributária. Fantástico. Eu acho importante também frisar, né, do que a gente vai falar agora, o cenário externo. Muitas vezes a gente fica aqui muito atento ao que acontece aqui, mas muito do que acontece, principalmente no mercado financeiro, depende muito mais do que está acontecendo lá fora do que acontece aqui, né? Também foi um mês bem interessante quando a gente fala do cenário externo. Exatamente, né? Falando rapidamente aí das 3 economias que a gente mais acompanha, tá? China segue a briga ali para retomar os níveis de crescimento anteriores, né? A gente vai ver ali, a China ainda teve o trimestre de maior crescimento no ano, né, comparado com os outros países, mas quando a gente olha o tamanho da economia da China, o tamanho do investimento, o tamanho da população, não é o tipo de crescimento que eles esperavam. Né? Então, a inflação não reage, no caso deles é reagir positivamente, né? Ou seja, aumentar, o que mostra que a economia está aquecida. Eles têm um problema altíssimo de desemprego entre jovens. Por quê? Exatamente porque houve um investimento em educação, mas a economia continuou principalmente industrial. Então, você precisa de um trabalhador braçal mais do que um trabalhador talvez voltado ali para o terceiro setor, né, para serviços. Então, a economia está vivendo esse momento com uma ressaca ali de Covid, né? Porque a deles durou mais porque houve aquele movimento de tolerância zero. Nos Estados Unidos, houve aquela pausa ali dos aumentos consecutivos da taxa de juros, tudo dentro do script, ainda com a possibilidade de mais um aumento de 0,25, mas tudo caminhando dentro do planejado, mostra que o aperto monetário provavelmente está chegando ao final. Então, aquilo, né? A gente teve todo esse cenário interno positivo que eu comentei, mas teve também um cenário externo benigno. Então, nesse caso, a gente teve bons fatores, né? Bons ventos ali vindos do mercado americano. E não podemos deixar de falar nunca da zona do euro, pela importância toda no mundo, mas eles estão ali num cenário um pouco de estagflação. Né? Entraram definitivamente agora em recessão, o conceito são 2 trimestres de decrescimento do PIB, ao mesmo tempo que a inflação não consegue ceder, né? O consumo ainda alto, o desemprego não aumenta, né? Aquela coisa um pouco contraditória, parece que a gente está torcendo para ter desemprego, mas o que a gente está dizendo é a economia ainda está em pleno emprego, então você tem fatores ali que estimulam a inflação a se manter alta. Mas o que não combina é pleno emprego, consumo alto com PIB baixo. Então tem alguma coisa um pouco descalibrada ali já há algum tempo, infelizmente. E aí, mostrando o gráfico de PIB, né, a gente consegue ver, não vai dar para ler, mas eu conto para vocês. No canto superior, a gente tem, na ordem, China, Estados Unidos e Brasil, todos ali basicamente em 2%, tá? Brasil 1,9%, Estados Unidos 2%, China 2,2% no crescimento do PIB no trimestre. E na outra banda, a gente tem ali principalmente, fora alguns casos pontuais que não são tão representativos na economia mundial, a gente tem os países europeus, Reino Unido, Alemanha, França, tudo isso compondo esse cenário que eu acabei de descrever, só que aí mostrando os resultados em números. Não, perfeito. E eu acho até, para não se alongar muito aqui no vídeo, eu acho que tem 2 coisas que a gente tem que conversar. Primeiro, essa correlação, né? Tem muita gente empolgada, tipo, quando olha nas redes, né? Toda essa poluição das redes sociais, quando a bolsa dá uma subidinha, já tem aquele pessoal que acha que tem que colocar todo o dinheiro em bolsa, aquele problema clássico do investidor que acaba ficando pulando de galho em galho. Então, acho importante a gente reforçar um pouquinho assim. Primeiro, qual é a expectativa que a gente tem aqui de queda de juros? Eu acho que muita gente que investe há mais tempo tem aquelas memórias boas ali, boas relativamente, né, do pós-crise de 2015, 2016, que os juros caiu muito e muito rápido, né? Em 2 anos a gente teve uma queda ali de 14 para 6 e depois para 2 na pandemia.
Provavelmente não é o cenário que vai se estabelecer agora, né? Então é importante ver essa correlação do Brasil com o resto do mundo para entender o que é isso. Queria que você falasse um pouquinho disso e das perspectivas que a gente tem pela frente a partir de agora, depois de 2 meses com uma queda muito forte nos juros futuros. Né? Exatamente. A gente ainda tem provavelmente algum movimento residual nos juros futuros, mas aquilo que a gente comentava, não é o momento de, então vira tudo para um cenário de queda de juros. Na verdade, a Selic muito pouco vai nos afetar. Né? Você talvez seja afetado ali em algum pós-fixado que você tenha de curto prazo, mas os pós-fixados, mesmo os de longo prazo, são afetados pela expectativa, ou mais propriamente ali, pela taxa de juros futura. Então, boa parte do movimento já foi, ainda tem algum movimento residual que a gente deve aproveitar aí nos meses de julho e agosto, principalmente, e daí nós vamos começar a trabalhar num novo cenário, que é o cenário de um novo patamar de Selic. Por quê? Porque, como você bem colocou, a gente não vai cair agora de 13,75 para 8, para 7. Por quê? Nós temos que lembrar que nós estamos num cenário onde os Estados Unidos estão com a taxa de 5%. E você tem uma diferença entre a Selic e a taxa americana, que é basicamente o risco país, né? Dado ali muito pela diferença da inflação. Então, você vai ter um cenário onde, historicamente, essa diferença gira em torno de 3% a 4%. Então, você está falando que só para empatar, a gente tem que chegar ali, pelo menos, poderia chegar no máximo a 9% de Selic no momento atual. Se houver um aumento ainda da taxa de juros americana, a gente está falando de 9,5%, 10%. Então, realmente, a expectativa é de uma queda de juros paulatina. A expressão que o Banco Central usou foi uma inflexão parcimoniosa, né, que o mercado entendeu como, em breve podemos cair talvez 0,25. E isso vai acabar se desenhando num cenário de juros um pouco mais baixos, mas talvez mais baixos, em 2 dígitos ainda. Então, é preciso ter calma nesses movimentos, que é o mesmo movimento da Bolsa. Né, aquele investidor que se empolga com 2 meses extremamente positivos e de repente quer, poxa, como os juros vão cair e a Bolsa está subindo, o movimento lógico é tira tudo de juros e vai para a Bolsa. E aquele movimento completamente errado. Ele perde o resto do ganho que ainda há com a queda dos juros e migra para uma Bolsa que acabou de subir 15%. E aí tem até uma chance de haver um mês de correção. Ele fica de fora de uma festa e pega o pior da outra. Né, o final da outra. Perfeito. Então é um risco que a gente não pode correr e para isso que nós estamos aqui. Não, fantástico. E aí, agora só para finalizar rapidinho, falar um pouquinho sobre as nossas carteiras, né? A gente aqui na Rio Claro, as carteiras são bem diversificadas ali, não dá para falar como uma carteira só, porque cada cliente tem um perfil, tem um planejamento financeiro diferente, mas acredito que nesses últimos meses todo mundo performou bem. A gente é uma casa muito conservadora, né? Então a gente aproveitou muito bem os juros altos no passado, mas sem nunca, como a gente colocou no começo, ter aquele pezinho ali na parte de renda variável que sofreu no começo do ano e agora está trazendo de volta aí o que a gente a felicidade aí para retornar os prejuízos iniciais. Então, queria só falar um pouquinho especificamente para a carteira da Rio Claro, o que a gente tem de perspectivas a partir de agora e como foi a performance nos últimos meses. Perfeito. O que acontece? A gente teve esses 2 meses positivos, mais do que superaram os meses negativos, que, digas de passagem, não foram, né, da Rio Claro uma exclusividade, foi o mercado como um todo. Não houve setor ou segmento ali nos investimentos que tenha performado bem, tá? Uma classe de ativos que tenha performado bem. Então agora a gente já entra ali no campo positivo, já em muitas carteiras, já superando o CDI dentro do ano, o que é um verdadeiro feito, considerando que foi um ano com a renda fixa sofrendo marcações pesadíssimas. E agora, com esse movimento residual, a gente ainda vai segurar a queda dos juros, a gente ainda vai segurar um pouco, porque tem um outro bônus que vem na frente. Você tendo a queda da taxa de juros, você melhora muito as condições da economia e com isso você tem uma redução do spread de crédito dos nossos fundos de crédito privado. Com isso você tem marcações fortes nesses papéis que beneficiam, então ainda trazem mais uma onda
de rentabilidade para a nossa parte de renda fixa. É isso que a gente espera aí nos meses de julho, agosto e até um pouquinho em setembro. Acreditamos que isso vai acontecer, então não devemos fazer mudanças bruscas na parte de renda fixa, pelo menos nesse próximo trimestre, e considerando a parte de renda variável, a gente pode fazer alguma mudança tática considerando o movimento dos fundos multimercado, mas continuamos preferindo, no cenário atual, a exposição à renda variável via fundos multimercado. Todas as carteiras, sem exceção, tem sempre um pouco de bolsa, diretamente. Mas a gente ainda tem um grosso de exposição via multimercado. Por quê? Porque a gente entende que nesses momentos onde você tem muita incerteza, é bom você ter a alternativa de poder, de repente, acessar bolsas e ativos e juros e moedas de outros países. E você não fica exclusivamente aqui no Brasil e ou nos Estados Unidos, que são as duas bolsas que naturalmente a gente tem um acesso mais fácil. Então devemos seguir aí com uma priorização da parte de multimercado, mas com uma transição paulatina para a Bolsa Brasileira ao final do trimestre. Perfeito, fantástico. Eu acho que foi muito bom, né? Muita coisa acontecendo, mas a gente fala bastante sempre de juros aqui, que é o norte do mercado financeiro, né? O que afeta todos os ativos e tudo que acontece, mas mais um mês bom aí para a gente dentro tanto no Brasil quanto no exterior. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, a todos os clientes da Rio Claro. Se você não é cliente ainda, conheça o nosso trabalho, com certeza pode fazer sentido para você também. Muito obrigado mais uma vez, Lucas, por essa conversa e até o mês que vem. Eu que agradeço, Jobim, e até logo, até o mês que vem para todo mundo. Um abraço, tchau, tchau.